Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro Eu sou o Bruno Bloch. e está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Senhor Filipe Cordeiro, eu estou muito bem, obrigado por perguntar. Como você está no dia de hoje? Bruno, eu tô ótimo, animado, tô aí vivendo uma das melhores fases de 4 em 4 anos. Eu sou um cara que ama Olimpíadas, então eu tô super animado aí pelas próximas 2 semanas. Nada vai abalar a minha moral e minha felicidade que não seja devidamente consertado e afagado com madrugadas de ouro, bronze e prata de atletas desconhecidos no Japão, cara. Você deve estar se sentindo ali representado, né, pelo skate. Você que é um skatista de pernas cheias, não sei como é que eu posso dizer. Eu sei que você é um surfista com tradição de família também, né? Você deve se sentir representado por aqueles caras, né? Cara, eu já tentei praticar esses esportes com não tanto sucesso assim, mas eu sou uma pessoa que assiste assiduamente os dois, mais até o surf, para assistir mais até o surf, mas curti até mais de assistir o skate nas Olimpíadas. Tô adorando, estamos ganhando medalha, eu vou contar uma curiosidade aqui. Hum, Antigamente, numa outra vida, quando eu trabalhava no escritório de uhum. advocacia, eu tirei férias nas Olimpíadas de Londres para acompanhar as Olimpíadas de casa. Eu não Meu podia ir para Deus. Londres, então eu tirei férias. Eu lembro que minha chefe quase brigou comigo, falou: "Que isso, cara? Você vai tirar férias, você vai para Londres?" Eu, porra, não vou conseguir ir para Londres, não tenho essa grana ainda para ir para Londres. E aí ela falou: "Ah, cara, para ficar em casa e fiquei em casa algumas vezes em bares, porque em 2012, não sei se as pessoas se lembram, mas a gente podia ir pra rua assistir eventos em bares. E amei, cara, adoro Olimpíadas." Eu não conhecia essa sua faceta, né? Eu sei que você gosta de esporte e tal, mas eu não sabia que você era um fanático, né, dos Jogos Olímpicos, né? É novidade pra mim, cara, é Eu não novidade. sei se eu me considero um fanático, assim, o ciclo olímpico eu cago, eu não vejo nada. Vejo na minha vida, de 4 em 4 anos entre as Olimpíadas, eu vejo futebol e surf, é uma coisa que eu assisto de vez em quando no X Games ali. Mas na época das Olimpíadas, nossa, eu acho uma delícia, adoro ver natação. Teve uma medalha linda de bronze aí na natação do Fernando Ah, eu Scheffer. vi, eu vi, eu vi. Eu pensei, era Poxa, o Scherer? incrível. Era o Fernando Scherer? é o Chefe? Fernando Scherer com dois Fs. É o nome dele, é de Fernando Scheffer. Mas o destaque pra você tem sido o skate mesmo? Qual é, assim, o grande momento? Então, estamos bem no início, né? Mas por enquanto acho que o skate, né? Acho que a A fadinha aí. fadinha. Difícil ganhar da habilidade e do carisma dessa menina aí de 13 anos. É complicado, não tem muito. Mas eu curti muito o Ítalo, curti toda a história que envolveu Yasmin e Medina e o fato dele ter ficado até sem medalha. Eu vou te falar que eu não achei tão ruim. E eu gosto muito do Ítalo, torço muito pelo Ítalo no circuito mundial, então também fiquei bem feliz. E agora estou acompanhando aí o resto, né? Vamos torcer aí. Eu gosto, eu vou te confessar outra coisa também, né? Nas Olimpíadas eu gosto muito de esporte individual. Os esportes coletivos eu não acho tão maneiro. Assim, o Você não vôlei. gosta de um handballzinho, de um voleibol? Pois é, eu prefiro mais um atletismo, uma natação, uma coisa ali que eu escolho um cara e torço por ele, vejo história. Pô, teve uma história magnífica do cara da Tunísia na natação, não sei se você viu, um garoto que correu na raia 8, mesma raia do Fernando Scheffer, da Tunísia, né, que é a pior raia que tem para correr, porque balança muito, você tá muito lá no canto, ganhou a medalha de ouro e ele mesmo não acreditava que ia ganhar, ele não levou o agasalho para poder subir Mentira. no pódio. Você não viu isso? Ele, todo mundo Não. lá os agasalhos dos patrocinadores das seleções, ele com a camisa cinza, o shortinho da Puta que pariu. natação e a medalha de ouro, porque nem ele mesmo acreditava, cara. Mas, olha, eu também, cara, eu tô assistindo bastante, eu tô... Não sei, eu gosto de ver esses esportes que a gente não vê com frequência, assim, não os esportes chatos, mas assim, eu gosto de ver um handballzinho. Tô gostando das nossas meninas.
Nossas meninas. Assim, eu prefiro os individuais, mas eu assisto também. As meninas são boas mesmo. Porra, são muito boas, cara, muito boas. E não sei, eu prefiro o esporte coletivo. Eu acho que essa é a nossa diferença. Você joga sozinho e eu jogo com um time, eu jogo junto e tal. Eu acho que a gente definiu bem aqui, né? Bom, acho que com essa alfinetada aqui a gente pode passar para o próximo assunto, Bruno, porque hoje a gente tem bastante coisa legal para falar aí. Acho que a gente está aí num momento muito parecido com os primeiros episódios aí do ano. A gente chegou, vamos dizer, chegou um pouco mais da metade agora do ano, mas a gente está abrindo aí o segundo semestre. E com o segundo semestre a gente está com várias novidades no primeiro tratamento. Nos últimos episódios a gente tem falado, vai ter novidade chegando, vai ter novidade chegando. A gente agora começa a colocar a mão na massa das coisas que a gente estava planejando, umas coisas a gente já está colocando aí na luz do sol, e uma das coisas que a gente pode começar a falar, e aí eu acho que é legal também a gente trazer nossos ouvintes, é que a gente está fazendo aí, estamos nos movendo para trabalhar com uma empresa aí dedicada a podcasts, e com isso teremos talvez não, melhor. Teremos alguns conteúdos, mais conteúdos para os nossos apoiadores, né, Bruno? É isso mesmo, né? Tudo indica que em breve aí estaremos aí com o suporte de uma nova plataforma de podcasts, onde a gente vai ter novos formatos de áudio, né? Estamos discutindo novos formatos de áudio que fogem, né, do de sempre, né? Do tradicional, do comum aqui da nossa entrevista. Então a gente queria aproveitar, né, Filipe, para lançar essa pergunta que a gente sempre faz para os nossos ouvintes e também para os nossos apoiadores, né? A gente sempre busca dicas de conteúdo mesmo, né? De como a gente pode trazer novidades que comuniquem, que dialoguem com todo mundo, que atendam às demandas da galera, né? Então a gente queria abrir, né, essa conversa, né? O que você gostaria de escutar, né? Dentro desse, eu acho que tem ali tem quase um briefing, né? Dentro dessa coisa do áudio, né? O que você gostaria, que tipo de conteúdo você gostaria de escutar além da entrevista que a gente sempre faz? Será que você gostaria de ouvir, sei lá, um formato de áudio sobre algum filme, alguma série, ou talvez um outro tipo de conteúdo, de análise, enfim, a gente está meio que deixando tudo em aberto por enquanto, né? Mas eu acho que o ponto central é esse, né? Seria um formato de áudio, certo, Filipe? A gente sempre abre para esse tipo de pergunta, porque a gente, como alguns melhores artistas do que nós, a gente sabe que o bom é roubar as boas ideias do que quebrar a cabeça para tê-las, e nossos ouvintes já deram muitas boas ideias para a gente. A gente já tinha esse desejo antigo de fazer certos conteúdos diferentes, principalmente mirando nos nossos apoiadores, né? Então, assim, uma das novidades aí que a gente está tentando tirar do papel e que em breve eu acho que a gente já vai conseguir por exemplo, os conteúdos do Convida, a gente colocar no formato de podcast também, para os apoiadores, se quiser, porque a gente sabe que os apoiadores nem sempre podem ver ao vivo, às vezes ficar assistindo ali 1 hora na frente do computador é um pouco cansativo, então a gente vai transformar esse conteúdo em áudio, vai fazer umas adaptações, né, para caber em áudio, mas a gente também quer saber que outro tipo de conteúdo pode ser mais curto, mais longo, obviamente é diferente do que a gente tem aqui no podcast. A gente obviamente vai continuar fazendo podcast da mesma forma como a gente faz, episódios especiais também, mas o que tiver mais de diferentão aí que vocês achem que combina, que pode ser interessante, que a gente possa trazer alguém, não sei. De novo, o céu é o limite. Nessa hora de pensar aqui, o céu é o limite. Depois a gente vai vendo o que dá para fazer ou não. Então podem aí enlouquecer e mandar para gente aí no primeirotratamentopodcast@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, né? Primeiro Tratamento em tudo, Twitter, Facebook, Instagram, que a gente olha, a gente vai ficar bem de olho nessas ideias, porque a gente tem algumas, né? Estamos com as nossas ideias aí pipocando, mas tenho certeza que vocês podem pensar
junto com a gente e até melhor do que nós dois. Lembrando que a própria rodada de negócios, né, que já fizemos aí 2 edições aí de sucesso, essa ideia surgiu muito dessa conversa, né, com ouvintes e apoiadores, enfim. Então, a gente incentiva pra caramba, assim, nos ajudem a pensar, né, em formatos que sejam, que combinem, que harmonizem com a sua hora de lavar a louça, ou de tomar banho, ou sei lá o que você faz junto da gente. E é isso. E falando também de negócio, né, Filipe? Olha só o link que eu fiz. Conte, Bruno. Porque vamos falar o seguinte, Filipe. A gente postou nas nossas redes sociais aí uma novidade importante essa semana. Muita gente ficou curiosa, não estava entendendo nada, veio perguntar pra gente. E vamos anunciar aqui, né? Não sei se em primeira mão, porque colocamos já no Instagram, mas em segunda mão, talvez. Mas não no lado negativo, né? Uma segunda mão positiva. Que a gente, né, está lançando aí a nossa produtora de desenvolvimento, a Primeiro Tratamento Conteúdo, certo, Filipe? Revele aí os detalhes todos, o que a gente pode falar, diga aí para o povo que o povo quer ouvir. Brunão, a gente está colocando aí mais um filho aí na rua. Fizemos aí uma seleção de uns projetos nossos, meu e seu, passamos para algumas pessoas, falamos com algumas pessoas de mercado, alguns amigos, preparamos aí um verdadeiro catálogo. Estamos com alguns projetos que já estão andando até fora do audiovisual, de podcast, com alguns outros parceiros. Então a gente está dando mais esse passo para nos tornarmos produtores também. Então a gente tem aí, ao longo desses anos, a gente cada vez mais foi encontrando, de certa forma, os nossos DNAs enquanto autores. Então a gente deu uma separada em algumas coisas que são bem a nossa cara, né, Bruno? Então a gente tem umas comédias interessantes que eu curto muito, algumas coisas mais autorais, algumas coisas bem de mercado. Tem umas coisas de crime que a galera deve saber que eu curto muito, e a gente está dando esse passo. É o primeiro passo de uma série de coisas que a gente pretende aos poucos aplicarem, se tudo der certo, ir trazendo mais gente. Hoje em dia a gente conta aí com algumas pessoas que podem e que têm a maior boa vontade de dar uma olhada, de sugerir coisas, mas a gente pretende no futuro também começar a pegar projetos de outras pessoas, trazer projetos para cá, para o Primeiro Tratamento, a gente consegue fazer algumas pontes, né? Então a gente também quer tentar ver se a gente consegue aproveitar um pouco dessas pontes, e é uma felicidade. Então, assim, aos poucos, nos próximos dias, aí, semanas, a gente vai começar a lançar aí site, já tem trailer do que a gente já fez, tem algumas coisas que a gente vai lançar nas próximas semanas, então sigam lá a gente na Primeiro Tratamento Conteúdo, por enquanto no Instagram, por enquanto a gente só está nessa rede, e aos poucos a gente vai soltando as outras coisas. E produtores, né, Bruno, que tiverem aí interessados em alguma coisa, podem falar com a gente, né, cara? Sim, com certeza a nossa porta tá aberta, né? A gente tá com um catálogo bem legal de projetos. E é isso, né? Como o Filipe falou, né? A gente queria compartilhar, né, essa novidade, que é um passo, né? Uma conquista, de certa forma, né, Filipe? Pra Sim, gente, sem né? dúvida. Deu trabalho pra gente montar essas coisas. A gente fez uma seleção com muito carinho de coisas muito nossas. São projetos que já passaram por laboratórios, que estão no laboratório, que já passaram por leituras de outros amigos nossos. Então, assim, é uma coisa... Não foi simplesmente a gente, vamos pegar e juntar nossos projetos. A gente fez... a gente tem de certa forma, quase que uma linha editorial, né, Bruno? Sim, com certeza. Foi feito com muito carinho, a gente está fazendo com muito carinho, com muito cuidado. E é isso, assim, a gente queria compartilhar e também dizer, né, que o nosso objetivo é esse, né, de aproveitar toda a comunidade, né, que a gente construiu, né, junto de vocês, né, no Primeiro Tratamento, nesse tempo todo,
os apoiadores, os ouvintes, enfim. Então o nosso plano é no futuro também, né, abraçar projetos aí de vocês também, né, enfim, e tentar construir junto, né, de outros parceiros aí, desenvolver ideias legais, né, e enfim, ajudar, né, outros produtores, né, outros roteiristas a realizarem seus projetos, enfim, é o nosso desejo. E então o recado tá dado, siga lá no Instagram, Primeiro Tratamento Conteúdo. E é isso, agora vamos, né, começando aí mais um capítulo. Exato, Brunão. E fiquem ligados aqui no podcast, nas nossas redes. A gente fez um episódio aí falando de bastantes novidades que estão começando a sair do papel, mas tem mais coisa aí para o segundo semestre vindo. A gente tá bem animado, a gente conseguiu parar um pouco para ver algumas coisas e agora a gente tá começando a colocar a mão na massa, estamos bem cansado até fazendo muita coisa, mas a gente está muito animado. E agora vamos falar dos nossos convidados de hoje, né? A gente teve aí um papo com duas pessoas que têm uma confluência aí criativa de praticamente uma. Eu fiquei impressionado durante a conversa. Dois caras que são criadores fantásticos. Sabe aqueles caras, Bruno, que saem naquelas revistas tipo Forbes, não sei quem para se olhar, fique ligado em não sei quem. Já há algum tempo a gente conhece eles, já há algum tempo a gente já rapidamente esteve junto até num Frapa, a gente conversou até sobre isso antes da conversa. E eles fazem umas coisas incríveis, curtas, magníficos e diferentes e com uma coragem assim de produção, de história, de direção. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou? Filipe, a gente teve a grande alegria de conversar com os irmãos Marcos e Eduardo Carvalho, os famosos irmãos Carvalho, irmãos gêmeos. Não sei se você conhece, né? Eu sei que você conhece. Não sei se você que está ouvindo a gente conhece o trabalho deles. É um trabalho muito legal, muito diferenciado, né? Eles fizeram muitos curtas bons, ótimos, e agora estão na Rede Globo. Eles são cineastas do Morro do Salgueiro, no Rio de Janeiro, né? Eles escreveram e dirigiram e produziram também, né, curtas como Boa Noite Charles, Chico. Escreveram, dirigiram e produziram o curta Eu, Minha Mãe e Wallace, que foi vencedor do prêmio de melhor curta do Júri Popular no Festival de Brasília. Enfim, são caras aí que bateram um papo muito legal com a gente sobre curta, sobre você fazer, né, realizar ali seus próprios projetos, às vezes, na maioria dos casos, né, sem muitos recursos, de como foi, né, essa ascensão da carreira deles ali, né, saindo da faculdade para começar a pegar os jobs, fazendo muita coisa, né, não necessariamente só escrevendo e dirigindo, né, mas fazendo outras funções no set, e o que eles aprenderam em toda essa jornada, como é que é a parceria, né, você disse bem aí, né, eles pensam muito parecido, né, o que eu acho muito, a gente acha muito engraçado, né, a gente, né, às vezes eles tinham a mesma resposta, né, para as perguntas. A gente, né, ouvia o ponto de vista dos dois e era muito parecido, assim, né. E eu acho que isso é muito interessante, né, como que a gente sabe, né, como é difícil, né, você achar um parceiro de confiança, né, um parceiro criativo de confiança, que dialogue bem, né, com as suas ideias, com a sua forma de trabalhar, de enxergar, né, o projeto. E eles tiveram a sorte, né, de terem... Dentro de casa ainda. Dentro de casa, né, dentro da mesma mãe, né, vieram da mesma mãe, né. Então, enfim, foi um papo, assim, muito diferente, muito divertido. São caras muito gente boa, muito talentosos. E tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos ouvir que foi bom demais. Bom, Marcos e Eduardo, sejam bem-vindos ao Primeiro Tratamento. É um prazer tê-los aqui. Já queria fazer esse papo há um tempo já. A gente fica muito feliz de receber vocês. Para começar a conversa, eu queria perguntar como é que, assim, a gente sempre, né, traz uma primeira pergunta que fala um pouco do background, né, do convidado, dos convidados. Então eu queria saber como é que o cinema, mais precisamente o roteiro, entrou na vida de vocês. Olha, maior honra estar aqui. A gente já tinha ouvido já o podcast de vocês, já tinha conhecido vocês, a gente não lembrava. Já conhece algumas pessoas que participaram aqui também. A gente estava esperando o dia que seríamos convidados.
Então, é uma honra que a gente está aqui. E, cara, o cinema entrou na nossa vida realmente, assim, bem no iníciozinho. A ponto de a gente não lembrar muito bem. Mas a partir dos nossos 7, 8 anos, a gente já tem a lembrança de afirmar que gostava, não, tipo, que a gente queria fazer cinema da vida. Né? O nosso primeiro roteirozinho a gente fez com 8 anos. Então, desde que a gente se entende por gente, a gente já quer fazer cinema. E a gente já era vidrado em assistir cinema. Mas dá para dizer que o cinema entrou na nossa vida enquanto um hobby, enquanto um fazer cinema, que é outra coisa, aos 14 anos, foi quando a gente gravou o nosso primeiro média-metragem, e a gente não parou. Assim, no ensino médio, a gente ficou gravando muito filme. 14 Então, anos? 14 anos. A gente pegou uma câmera VHS e saiu filmando umas loucuras. Tudo muito de comédia, assim, se divertindo. Não é Mas brincadeira. o que vocês filmaram, assim, só de curiosidade, assim, vocês lembram? Provavelmente vocês lembram, né? Olha, eu lembro até porque os DVDs estão aqui na minha frente nesse momento, que eles servem de enfeite. Então, por exemplo, a primeira história que a gente filmou se chamava Forrest Gump, Histórias de Pescador, que era uma paródia que a gente fez de Forrest Gump. A gente gostava muito de paródias. Então, a gente gravava coisas desse tipo. Sempre se divertindo muito. E aí a brincadeira virou assunto sério quando a gente foi fazer o vestibular e escolheu tentar o Enem para cinema. E a gente passou e com bolsa a gente estudou na PUC fazendo cinema. E aí de dentro da PUC isso acabou virando uma profissão para a gente leva isso desde então. Mas dá para dizer que desde que a gente se entende por gente, a gente tem uma relação com o cinema. Por falar na PUC, eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi, acho que uma entrevista de vocês, que vocês também produziram muito na PUC. E aí eu queria saber como é que foi esse período e como é que foi... quanto que vocês acham, porque agora você falou pra gente que desde os 14 anos já filmava, quanto que vocês acham que a faculdade foi importante em termos acadêmicos e em termos de colocar a mão na massa? Porque nessa entrevista eu vi que vocês usaram muito a faculdade no sentido de produzir muito. Vocês acham que isso foi talvez o principal ou também o lado acadêmico foi importante? O que vocês acham que pesou mais? Na faculdade, cara, o que mais pesou para muita coisa somou, né? Na faculdade tudo soma, né? O contato com pessoas diferentes, com outras visões de cinema. A gente conhecia um cinema que a gente não conhecia, né? A gente era formado vendo filme em sessão da tarde. As pessoas perguntavam, filme preferido? A primeira coisa que vinha era Titanic, meu filme preferido da infância era muito Mentiroso e eu não sabia ir muito para além disso. Operação Cupido. Sim, assim, sessão da tarde para baixo, né? E as pessoas já vinham com umas referências, pelo menos na boca, né? De filme russo, filmes franceses, que eu não sabia nem repetir o nome do autor. Então, a troca com pessoas que tinham outras experiências, né? Nem experiências superiores, mas outras experiências de cinema, de mundo, isso foi tudo muito rico. Mas o que foi mais útil para a gente foi ter acesso mais fácil à produção. Eu e o Márcio, a gente tinha essa câmera VHS que parou de funcionar na nossa adolescência. Então, a gente estava ferrado, não tinha mais como filmar. Na época, a gente entrou na faculdade. Mas a galera lá tinha câmera, essas câmeras T3i, essas Canon e tal. A PUC tinha equipamento de som, de luz, ilha de edição de vídeo, de áudio. Então, a gente simplesmente sugou a estrutura até não poder mais e a gente gravava sem parar. A gente gravava curta de todo mundo. Já estava no 8º período e se tinha um calouro precisando de alguém para fazer som, a gente estava lá fazendo, né? Nesse nível. Então, a gente pôde experimentar muito. E das coisas que a gente fez, né? Aí trazendo também para o roteiro, a gente produziu muitas coisas nossas, né? Sem parar. E como nós somos dois, né? Então, toda a experiência que alguém tem de fazer uma vez só na PUC, né? Um grande projeto de ficção, um grande projeto documentário, a gente fazia em dobro, né? A gente estava ali sempre roteirizando, né, o que a gente fazia. A gente também dirigia, a gente sempre se colocou mais como diretor, inclusive, do que como roteirista. Então, o nosso processo na universidade depois também, sobretudo no início, né, da nossa carreira depois da faculdade, se deu num olhar de escrita, mas uma escrita que pensa a cena, que pensa a direção, pensa o trabalho com os atores. A gente também sempre investiu muito em exercício de gravação, né? A gente era técnico de som em muitos filmes. Então, roteiros também pensassem aspectos sonoros do que a gente ia produzir.
É curioso, né? Vocês falaram muito que agora, né? Vocês comentaram que a sessão da tarde, né, foi uma escola para vocês, né? Pelo menos no início, né? A gente assistindo os curtas de vocês, pelo menos, a gente não enxerga muito isso, né? Então eu queria saber como é que foi esse processo de descoberta de um cinema mais autoral? Foi algo que se deu mais na prática mesmo? Vocês fizeram algum tipo de imersão, assim, né? Que a gente sabe, né? A gente vai entrando na faculdade de cinema, a gente começa a ficar com o olhar, né, um pouco mais apurado, mais cinéfilo, né? Vai buscando outras referências. Eu queria saber como é que foi esse processo de descoberta, né? Desse mundo maravilhoso para vocês. Pois é, eu acho essa palavra define bem, se foi um processo de descobertas. A gente nunca tentou fazer um cinema que a gente julgasse e falar, esse é o nosso cinema. A gente nunca tentou entrar dentro de uma caixinha. Tanto é que os nossos filmes eles costumam ser bastante diferentes em alguns aspectos entre si. Por exemplo, Boa Noite Charles, que é uma animação de stop motion. Em vários momentos é uma comédia. Se difere muito do Chico. O Chico tem um estilo de filmar, pelo menos, que é muito diferente do Eu, Minha Mãe Wallace. Então a gente consegue encontrar pontos muito divergentes. A gente sempre se abriu para fazer uma coisa nova. A gente sempre olhou realmente uma experiência. Vamos tentar fazer isso daqui? Vamos tentar fazer um jogo nessa cena? Vamos tentar se arriscar nesse campo? Então isso acabou fazendo com que a gente tivesse uma possibilidade de desenvolver um lado um pouco mais autoral, mas um autoral que não era uma caixinha só. E eu acho que esse autoral é um pouco diferente do que a gente via na sessão da tarde, porque naturalmente a gente estava querendo fazer coisas um pouquinho mais, como posso dizer, um pouco mais sofisticadas, ali do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da linguagem, porque a gente estava numa faculdade, a gente estava num lugar que se propõe a pensar, né, a refletir sobre fazer. E naturalmente saem alguns cursos que são naturalmente um pouquinho mais pensados, né? Então acho que reflete um pouco o nosso estágio do momento. Mas, óbvio, a gente não está nessa caixinha. A gente super poderia fazer amanhã uma sessão da tarde. Não, eu imagino também que, né, claro, né, você vai fazer um curta, né, e as limitações de orçamento, de equipamento, de tudo, né, de produção, já direcionam o projeto também, né, para algo, né, um pouco mais com a nossa cara, né, acho que tem isso também, né. Pois sim, porque no contexto da faculdade a gente também está sempre tentando experimentar e tal, mas talvez o que mais tendo feito com que a gente buscasse coisas, ou como o Marcos falou, né, mais sofisticadas ou sóbrias, né, mas enfim, que se distanciasse dessas nossas referências iniciais, né, de sessão da tarde, foi quando a gente começou a rodar em festival, né? E a gente não tinha muito essa prática de rodar para ver filme em festival. A gente vem, enfim, de favela, do Morro do Salgueiro. Não, enfim, as pessoas de periferia, né, não têm um grande hábito, no geral, de consumirem alguns aparelhos de cultura da cidade, e de festival de cinema é um deles, é um ambiente mais elitista, mais intelectual, e a gente nunca se inseriu nele. E quando a gente começou a exibir filme por festivais, né, a gente começou a ir aos festivais e assistir filmes. E assistindo, a gente começou a perceber que tinha muita coisa interessante sendo feita. Então, a gente começou, em algum grau, fazer de espelho, né? A gente falou, nossa, a gente, óbvio que ia voltar para exibir em festivais cada vez maiores, com filmes nossos cada vez mais maduros, e estava nítido qual a direção que a gente tinha que seguir, em algum grau, que era na direção daquilo que estava sendo exibido. E naquilo que estava sendo exibido não tinha nada similar às nossas referências de sessão da tarde. Então é como se a gente, para ser levado a sério pelas pessoas, pelo universo cinematográfico, a gente tivesse que se tornar sóbrio em algum grau, né? De maneira que não permitisse existir essas nossas referências, e mais que referências, né, de sessão da tarde, mas impulsos, cara, nossos, né? Intuições. Mas também sinto que a questão do baixo orçamento também é uma fonte boa justamente para resgatar esse espírito. Esse espírito da zoeira adolescente, sabe? De quem não tem um campo de futebol society e chuta garrafa pet no campo de terra. Né? De quem faz piada onde não tem, se vira e faz acontecer. Também é muito, muito propício para essa criatividade irreverente. Né? Essa criatividade irreverente que é marca das criações das periferias do país, sabe? Então, não diria que o baixo orçamento necessariamente nos levasse para um lugar supostamente mais sofisticado, sabe?
E um acréscimo também é que as nossas referências elas eram gringas, caras e de longa-metragem, né? Óbvio que a gente poderia sugar um pouco disso, mas a gente é obrigado a buscar novas referências, porque a gente não vai fazer nada gringo, caro, como era o que a gente viu. Então a gente precisava buscar um novo. É um movimento natural de qualquer pessoa que queira produzir no Brasil. Agora, é engraçado vocês falarem de Boa Noite, Charles, que tem eu não sei se vocês sabem, acho que vocês devem saber, tem um vídeo de vocês fazendo um pitching do Boa Noite, Charles, acho que no Pilotis mesmo da PUC, super novos. Vocês estão ligados nisso? Novos e louquíssimos. Exatamente. Eles não só estão ligados, estão tentando apagar esse vídeo. Exatamente. A gente entrou na justiça para tirar do ar. Cara, é demais, eu me diverti muito vendo. Agora, dentro desse assunto, toda essa questão do baixo orçamento, dessas novas referências, vocês têm uma certa ousadia nos curtas que vocês fazem. Por exemplo, Chico ali, a gente pode dizer que tem uma distopia, tudo bem, é um curta de certa forma contido ali em um determinado espaço, mas tem uma distopia, aí tem stop motion em Boa Noite, Charlie. Vocês sempre partiram dessa ousadia para tentar não só contar a história de vocês, mas também contar histórias mais sofisticadas em vários sentidos. Aí eu pergunto no sentido de vocês, por exemplo, pensam, quero fazer uma coisa aqui, e aí você falou, né, que você tem essas referências dos filmes americanos, e aí de repente não consegue fazer aqui. Vocês pensam nesse sentido, tem uma coisa aqui que é super legal, que de certa forma é difícil de fazer, mas vamos tentar fazer e vão atrás disso. Como é que surgem essa ousadia de vocês? Eu acho que essa ousadia ela vai surgindo de formas diferentes ao longo do tempo. O Boa Noite, Charles, a gente começou a escrever isso com 17 anos. Então, assim, a gente estava num processo de amadurecimento grande, né? E o nosso último curta, que foi o Minha Mãe Wallace, não lembro agora a idade, enfim, a gente deve ter 24. Então, o que a gente pensava nesse primeiro curta é muito diferente do que a gente pensava no primeiro. Eu acho que no Boa Noite, Charles, nosso primeiro impulso, você falou, né, que tem algo forte, tem algo ousado, mas era algo forte, ousado, num sentido um pouco mais efeitista, digamos assim, sabe? O barato aqui vai ser o stop motion, o barato aqui vai ser uma loucura, né? Assim, era a força estava um pouco mais nos efeitos da coisa. É claro que na montagem a gente descobriu um outro curta, né? No caso do Chico, eu acho que tinha quando a gente pensou ali a história, a gente passava por um lugar muito... a gente enxergava que a força estava também nesse visual, nesse lugar distópico, ou seja, a distopia enquanto força. Quando a gente foi pensar o Mamãe Watson, a gente tentava pensar a força já nas relações entre esses personagens. Então, acho que, conforme a gente foi avançando com o tempo, a gente foi pensando de forma diferente. Hoje, eu acho que a gente não pensaria um filme a partir de uma distopia. Ou um stop motion com os personagens que eles loucamente fazem isso ou aquilo. A gente busca, hoje, acho que a força em outros lugares. Porque, com o tempo, a gente foi descobrindo outros potenciais, outras ferramentas que o cinema nos possibilitaria trabalhar. Tipo o quê? Você pensa em quais lugares? No Eu, Minha Mãe e o Alice, por exemplo, a gente partiu da seguinte proposta. Vamos fazer uma cena onde a gente vai colocar dois personagens que supostamente ocupam um lugar específico de opressão no mundo, como o homem negro e a mulher negra, e vamos colocar isso em xeque. A gente partiu daí. Assim surgiu como uma concepção de uma cena, sobretudo sobre os jogos de poder que um personagem joga contra outro na cena. A gente queria fazer esse exercício, a gente queria curtir essa cena, né? Sem pretensão de ser maravilhoso ou o quê? Curtir essa cena. No Boa Noite, Charles era outra coisa. A gente realmente queria o efeito, a gente queria fogos de artifício em cena, né? Metaforicamente falando. Hoje eu acho que a gente pensa um pouco mais assim, em revelar o personagem através de sutilezas, através de silêncios. No Chico, por exemplo, a gente não trabalhou tão bem os silêncios. O Eduardo sempre fala isso. No Minha Mãe Wallace, a gente atacou muito mais os silêncios, porque a gente percebia que a força também estava ali. Né? O storyline do Minha Mãe Wallace é a história de uma fotografia. A gente não busca impactar. Né? Agora, com certeza, no Chico existe um impacto ali no storyline. Né? No mundo distópico, 2000 e tanto, crianças negras serão presas a partir de 10 anos e sua filha será separada, e uma mãe será separada do seu filho. Uau! Então, acho que a gente, com o tempo, assim, e nas conversas que o Eduardo tem isso muito claramente, a gente mudou o nosso foco de ataque
ao pensar de onde vem a principal força de uma história. E como que assim, a gente pode usar esses curtas até como referência, né, para facilitar, como é que os roteiros de vocês costumam se transformar ao longo das filmagens? Existe alguma transformação maior, assim? Não sei se vocês costumam ensaiar com os atores, transformação em termos de cena, de diálogos, de qualquer coisa, assim. Vocês conseguem ter uma nitidez, assim, sobre essa questão, assim, ou o roteiro ele continua, bem fiel, desde do momento que vocês batem o martelo para filmar, até já ter enfim, até chegar no último dia de filmagem? Pois é, isso foi mudando ao longo do tempo e justamente conforme a gente foi amadurecendo tanto o nosso processo de escrita quanto o nosso processo de direção. Hoje a gente está com 28 anos, né? Esses curtas nossos que rodaram... 27, rapaz. Eu confundo toda hora, não sou ruim de data. Mas falta um mês, exatamente. É bom que você tem um irmão gêmeo para te lembrar. Mas pra te ele ajudar. esquece toda vez também. Um vai lembrando o outro. É isso aí, 27, falta um mês para dar 28. Esses curtas nossos que rodaram, a gente começou a produzir, né, ali entre 18 anos e até esse último, o Eu, Minha Mãe, Wallace, com 24, né? Então, os erros que a gente cometeu no primeiro, a gente buscou não cometer no segundo, no terceiro, no quarto, né? Então, o processo foi mudando. Mas, analisando o ponto que a gente está hoje, com base no nosso último curta, foi o processo, naturalmente, óbvio, né, mais maduro, né, de todos eles, o nosso processo de escrita ele já pensa em como que a gente vai abrir brechas para dirigir nosso elenco. Como o Marcos falou, né? O Eu, Minha Mãe, Wallace, diferente, que é o nosso último curta, né? Diferente dos nossos curtas anteriores, ele partiu de um desejo de um estilo de cena, de provocações que a gente poderia fazer entre os atores para que eles atingissem determinado lugar, né? E não só, como o Marcos falou, né? Não só personagens que tivessem disputas de poder, né? E ali, como o Marcos falou, né? O lugar do homem negro, da mulher negra, mas que o próprio processo de ensaio passasse por essa disputa em algum grau, né? Disputa de poder. A título só de exemplo, né? Durante o processo de casting, enquanto a gente estava buscando o nosso elenco, que a gente, óbvio, já sabia qual seria o processo de ensaio, e o roteiro foi projetado para isso, se tinha uma relação de poder que um personagem estava disputando com o outro, a gente buscava justamente inverter em dado momento. Agora você faz outro personagem, esse faz o seu, né? Justamente para ver até onde os atores conseguem brincar e se valer de elementos que dão ou tiram o poder de um sobre o outro para ir construir a cena. Então, quando a gente escreveu esse roteiro do Boa Noite Charles, a gente já escreveu pensando em dar material para esses atores construírem a cena. Óbvio, com lacunas também. O texto em si era cheio de lacuna dramática, que ia ser... O cerne, óbvio, não, né? O cerne estava lá. Mas cheio de lacuna que seria construído justamente na relação que os atores desenvolveriam entre si, que, óbvio, a gente guiaria no set. E, óbvio, nós, com o olhar das lacunas que a gente deixou propositalmente no roteiro, a gente ia conduzindo eles justamente a ponto de suprir as lacunas que a gente propositalmente deixou pelo caminho, né? E ir construindo, assim, digamos assim, o roteiro final, né? Ou o nó final da história, da trama e de todas as relações dramáticas em cena. A gente, antes de começar a entrevista, a gente estava batendo um papo com o Marcos, principalmente, depois com o Eduardo. E aí, eu notei uma coisa que também veio aqui numa das respostas, e aí eu queria saber um pouco mais, que vocês falam muitas vezes em curtir a cena, o projeto. E aí eu queria saber como é que surgem as ideias do que vocês pretendem trabalhar, ainda mais nesse processo em 4 mãos, irmãos que a gente sabe que, beleza, tem uma certa química ali, se conhecem bem, mas eu imagino também que deve ter
um certo conflito. Eu queria saber como é que é o início, como é que costuma ser o início, assim, as primeiras ideias, o que vocês... o que movem vocês? Isso aqui, beleza, vale a pena, porque eu imagino que vocês devem ter 300 milhões de ideias, os dois, e aí devem chegar em uma que trabalham juntos. Como é que funciona tudo isso? Olha, até hoje, posso dizer que foi até hoje, não sei se o futuro vai mudar, mas até hoje foi extremamente fácil e simples. Né? Nós vivemos juntos sempre debaixo do mesmo quarto, a gente passou a morar em casas separadas há 2 anos. Nós estudamos praticamente nas mesmas escolas, passamos por quase tudo junto na vida, então a gente tem uma afinidade muito grande. E nesse primeiro momento de pensar em qual história nós vamos criar, a gente sempre pensava a partir de um plot inicial. Né? E a gente sempre pensava assim, nossa, uma troca de conversa muito rápida, a gente botava na mesa, olha, 5 ideias, a gente nunca passou por 300 milhões, jamais. E nunca tivemos conflito nesse momento. Em outros, sim, de qual diálogo fazer, qual o caminho que esse personagem vai seguir em determinado momento da história. Agora, qual história contar, sempre foi uma decisão extremamente fácil, porque a gente, por sorte, talvez, e sempre esteve muito sintonizado no mesmo desejo. Por exemplo, na época do Chico, a gente estava muito envolvido nas manifestações. A gente teve a ideia do Chico quando a gente foi lá em Brasília filmar uma votação da redução da maioridade penal e a gente viu cruzes pregadas lá no chão, que pessoas que eram a favor da ditadura militar colocaram. E a gente viu aquelas cruzes, viu que lembravam as pipas e a gente juntos, conversando sobre isso, a gente teve essa ideia, né, de fazer o menino pregado na cruz, que é a pipa. E como a gente estava vivendo a mesma coisa, aquilo era importante para a gente falou, essa história nos interessa. Não sei se a partir de agora, no futuro, você vai ter menos afinidade, mas até agora foi extremamente fácil. Mas é óbvio que o desenvolver da história, a partir de então, a partir de que se consensuou qual história queremos contar, e a gente sempre consensuou isso de forma muito firme. Depois a gente combina algo, a gente não volta mais, a gente só vai para frente. Então a gente conversa sempre muito no plot, no storyline, no argumento, até no capítulo. A gente vai batendo martelo por martelo. E depois, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente simplesmente olha para trás e fala, peraí, o que foi que a gente combinou lá atrás? Tá, a gente combinou que o cerne desse personagem é que, sei lá, é que ele precisa voltar a ser quem ele era no passado. Então é isso que a gente tem que fazer agora. Então nossas escolhas são sempre muito simples. Eu queria aprofundar, eu acho que é interessante, cara. Vocês têm um caso aí muito específico aí, né? Que são 2 irmãos gêmeos que trabalham juntos, né? Na criação, enfim, no audiovisual. Eu acho que eu não sei se tem mais gente aqui no Brasil com essa situação, não sei. Eu queria saber como é que funciona, assim, no dia a dia, esse trabalho criativo, dessa dinâmica. Vocês têm muitas semelhanças, né, e afinidades, imagino, né, mas imagino que vocês tenham habilidades que não são as mesmas, né, vocês devem ter habilidades complementares até, eu imagino. Eu queria saber como é que é essa divisão de tarefas, por exemplo, num processo de desenvolvimento. Tem um que é melhor numa escaleta, tem outro que é melhor no diálogo, ou vocês costumam escrever realmente a 4 mãos? Como é que funciona, assim, em detalhes, assim, na prática mesmo, né, a colaboração de vocês? Sim. Então, é curioso, porque isso que você falou de fato, é o padrão, né? Pô, os caras não vão fazer a mesma coisa, né? Eles vão fazer a complementar, cada um vai fazer uma coisa, um melhor numa coisa, outro melhor noutra. Mas a gente acaba tendo qualidades, habilidades, melhor dizendo, muito semelhantes. Óbvio que a gente consegue ver um estilo um pouco diferente do outro, que vai ser em algum grau complementar. Mas eu diria que é um grau de ser complementar dentro de um campo que é tão similar, que de maneira geral nem tem como falar um é arroz, outro é feijão, eles casam muito bem. Não dá para dizer isso, eu diria. Por exemplo, e sendo mais concreto do processo para ser claro, e retomando um ponto de uma primeira pergunta. Eu e o Marcos, quando a gente era pequeno, a gente brincava de boneco, né? E quando a gente brincava de boneco, a gente não brincava só de boneco, a gente brincava de série, a gente brincava de novela. Então era sempre uma história. Então a gente foi aprendendo a contar a mesma história com 8 anos, né? E não naquela que a gente falava, vamos escrever uma história. Não, enquanto a gente estava brincando de boneco. Ou seja, durante, sei lá, 6 horas do dia da criança. A gente foi se afinando na forma de conseguir contar a história e acaba dessa forma que em algum grau, óbvio, para além da infância, né, também na vida profissional, de tanto que a gente conversa, como o Marcos falou, né,
para bater justamente todos os pontos, todos os cernes, todos os pontos de partida, todas as premissas da história, para que a gente possa caminhar junto, né? A gente tem muito disso, né? Se a gente está contando a mesma história, a gente precisa estar tudo consensuado para poder contar junto, né? Mesmo que alguém queira X ou Y, a gente entender qual vai ser, né? E a gente vai junto. Nesse processo é tanta coisa que a gente conversa, que visões que eu tenho, ou intuições que eu tenho, ou até formas mais estruturais, mais esquemáticas que eu possa seguir, a gente vai compartilhando. Então, em termos de conhecimento, assim dizendo, é quase impossível, eu diria, que eu tenha um que o Marcos não tenha, porque a gente teve que conversar para chegar em qualquer ponto, né? E até em termos de estilo, é impossível que a gente não troque, porque isso, né, quando você vai fazer... Hoje a gente está trabalhando no projeto que a gente tem uma equipe maior, para além da gente escrevendo com a gente. A gente vai sugando das outras pessoas, as outras pessoas vão, de alguma forma, entrando na gente, né? O estilo delas escreverem, a linguagem delas, né? Eu e o Márcio, a gente sempre fez isso junto. O que eu tinha, eu suguei dele, porque eu tinha, ele sugou de mim. Então, acaba que a gente termina num campo muito próximo de entender o audiovisual, sabe, de ver o roteiro, de trabalhar também, e de caminhos, né? Os caminhos, os artifícios que a gente vai encontrar para contar determinada história. Às vezes, por exemplo, você está fazendo análise de texto, é incrível, né? Porque acaba de ler uma cena, eu tenho uma opinião para dar. Ele vai dar, a mesma, né? Por vezes, óbvio que não o tempo inteiro, mas por vezes. Justamente porque a gente já se afinou muito. Ou Gente, eu seja, tô com muita inveja da parceria de vocês. pois porque é osmose, né, que vai rolando ao longo do tempo. Por exemplo, escaleta. A gente abre escaleta, cada um abre uma cena. Depois a gente bate para ver o que cada um fez, se alguém tem algo a acrescentar no do outro, e assim vai. Mas raramente a gente tem algo a acrescentar, algo a mudar, por exemplo, do cerne. Porque a gente já consensuou antes qual caminho que a gente seguiria, e dois, porque a gente sabe qual é o caminho que a gente curte enquanto dupla, né, para ir tocando. Então a gente acaba não tendo muitos problemas nesse sentido. E o último exemplo para fechar, desculpa me estender nessa resposta, Não, claro. foi no set do Eu, Minha Mãe, Wallace. A gente dirige os atores, né, no set, enfim, sempre rolam situações imprevisíveis que você tem que dar conta. Aí um ator chega para você e fala: pô, vem cá, o que eu faço aqui? Você tem que dar conta. Fala: siga nessa linha. Mas enquanto isso, o outro, né, se eu estou falando com um ator X, o Marcos está em outro campo, pode ser que ele não esteja par do que está rolando aqui. Depois a gente gravou o último filme, a diretora de arte, que é roteirista, inclusive, a Cleissa Regina, ela veio comentar, falou que era impressionante, porque no set ela falava um negócio com o Marcos. Aí daqui a 20 minutos ela vinha falar comigo, achando que eu não estava ciente, eu estava, mas eu não participei da conversa. Simplesmente porque eu estava seguindo na mesma direção. Né? Ela falou: gente, como pode? Como vocês se comunicaram se vocês nem falaram nesse meio tempo? A resposta que o Marcos deu anteriormente, que a gente já conversou tanto sobre quais são os desejos de contar essa história, a forma que a gente quer contar. Se chegar na hora alguém falar assim: putz, ferrou, tá rolando um batidão na casa do vizinho e a gente não vai conseguir mais fazer esse determinado diálogo aqui lá embaixo, porque vai ferrar o som direto. Qual o caminho seguir? A gente já tem uma intuição muito grande qual o caminho seguir, porque a gente já conversou. E aí, se a resposta está lá atrás, a gente já conversou, tende a resposta ser coincidente. Pô, realmente difícil de ver isso, né? Não rola uma porradaria de vez em quando, não, gente? Não. E eu até acrescentaria uma coisa do que o Eduardo falou, que é o seguinte, que ele falou uma palavra muito importante, é o consenso. Na pergunta de vocês até falam assim: pô, será que não tem alguém que é melhor ali, alguém que não é melhor assado? Eu acho que pode ter um dia, uma semana, que alguém está melhor em algo, por exemplo. Pô, tal semana eu estou melhor no diálogo. Varia, né? Enfim, o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Aloysio Chulapa, mas é óbvio que se a gente for comparar o pior jogo do Cristiano Ronaldo e o melhor do Aloysio Chulapa, o Aloysio Chulapa vai ter ido melhor. Isso que é o bom do consenso. Porque quando a gente disseca uma ideia, a gente vai tirar o que tem de melhor dela. Então, independente se o Eduardo abriu um diálogo de uma cena, ele mandou bem pra caralho, eu posso olhar um diálogo e falar: cara, vamos conversar sobre isso? É que ele pode melhorar. Então, geralmente, no primeiro tratamento de qualquer coisa que eu e o Eduardo a gente faça, às vezes vale como um segundo ou terceiro tratamento se eu estivesse falando sozinho. Porque eu obrigo o Eduardo, e o Eduardo me obriga a seguinte resposta: por que o personagem fez isso? Você tem que me responder. E a gente não sai daqui enquanto a gente não responde. E a obrigação de responder essa pergunta faz com que a gente entenda o texto, e o texto melhora. E é muito normal que no primeiro tratamento, às vezes, a gente escreva coisas que a gente não sabe nem o que a gente escreveu. E a gente percebe que o personagem jamais faria aquilo.
o Eduardo, a gente não costuma enfrentar muito isso no final do primeiro tratamento, porque a gente se provoca nesse sentido. Isso faz também com que o nosso processo seja mais lento do que o normal. Porque a gente tem muitas conversas, muitos consensos que a gente precisa tirar para ir verdadeiramente juntos em dupla. Mas o texto ganha. Eu acrescentaria também que essa coisa que você falou da porradaria, né? No geral, galera, artistas de forma geral, que vem de baixo, né? Seja o cara que vai fazer cinema, ou seja o músico, ele tem poucas chances para fazer uma parada boa, né? E quando ele tem uma chance, fazer uma parada boa não, fazer algo, né? Desenvolver a sua arte, sendo bom ou sendo ruim. E quando ele rola a chance de fazer, acaba rolando muito disso, né? Do ego de todo ser humano surgir, e ele torcer muito pelo momento do aplauso. Na faculdade isso é muito comum, né? A pessoa nunca gravou nada na vida. Quando a pessoa vai gravar, ela já se imagina recebendo o Oscar, tem um discurso pronto, né? Porque está sendo muito divertido, quase que fazer essa brincadeira, que é ser o artista, né? E nesse momento, quando você está com o ego muito na mesa, é que a porradaria costuma estancar, né? Que é um ego contra o outro, né? As pessoas às vezes nem debatem ideias, parece que as pessoas debatem a si próprias. Eu, mas, a gente teve o privilégio, contudo, de brincar disso, como eu falei, brincar de boneco, de criar história, novela, era filme mesmo, né? Era temporada. Tivemos o privilégio de, na adolescência, filmar pra caramba. Então, a gente já teve a época da porradaria, já teve a época de estancar, onde a disputa era eu quero fazer isso porque isso é legal, eu quero fazer isso. Engraçado, quando chegou na faculdade, a enorme maioria das pessoas ainda estava nesse lugar, né? Ia gravar um negócio pela primeira vez, então estava querendo, e a gente já estava entrando na vibe de, não, peraí, eu não quero mais fazer para mostrar para minha mãe, que eu já mostrei para minha mãe, ela já falou que eu sou maravilhoso, né? Agora eu quero fazer melhor. Eu quero olhar para isso aqui e falar, isso aqui está melhor do que estava ontem e melhor do que estava anteontem. Como a gente faz isso, né? Então, como já teve muito tempo, e falando da nossa parceria, né? Na infância, na adolescência, de brincar, a gente mais cedo, né, do que outros amigos próximos nossos, a gente já entrou na vibe de como a gente vai fazer melhor. E quando você entra nessa vibe, aí foge muito desse lugar, né, das pessoas se colocarem do ego, de alguma forma, no projeto, para olhar e olhar para si, né? A gente faz muito esse esforço autocrítico. O que eu fiz errado ontem, né? Como eu melhoro, né? A gente, quando acaba o processo, tudo, de escrita, de filmagem, a gente sempre olha para as pessoas e fala, o que está ruim? Quando a gente mostra o corte dos nossos curtas, a gente mostra e fala, olha, a cada elogio que você for fazer, você é obrigado a fazer 3 críticas negativas. A pessoa começa, mas eu não tenho, está maravilhoso. Fala, então você não vai elogiar. Você primeiro fala mal, né? Nesse espaço que se cria não tem disputa de 2 braços para se baterem. A única disputa é como vai florescer melhor aquela ideia. E tudo que vem não é braço, tudo que vem é semente para fazer acontecer, entendeu? Eu queria perguntar agora um pouco sobre essa caminhada de vocês, porque ao mesmo tempo que vocês ali atrás eu falei sobre uma ousadia em alguns curtas de vocês, já muito desde do início, e aí quando a gente foi conversando dá para ver que na verdade não é tão o início, que vocês brincavam disso e depois só foram transformando na coisa cada vez profissional. Mas eu acho que tem uma outra ousadia aí, que é a ousadia do realizador, né? Vocês dois fizeram, e não sei se tem mais outros projetos de curtas, mas muitos curtas, e a gente sabe como é que é dispendioso em termos de tempo, de dinheiro, de saúde. E aí, eu lembro que no Frapa que a gente se conheceu, vocês já tinham uma carreira, vamos dizer assim, por conta dos curtas. As pessoas que quando a gente estava lá no Frapa, já vinham falar, conhecem os Irmãos Carvalho, eles fazem uns curtas super diferentes, tal, vocês já estavam em mesa. Como é que foi esse caminho, essa escolha por ir por esse lugar de se tornarem realizadores? Vocês indicam fazer isso? Como é que vocês
conversam com roteiristas que estão começando, que estão pensando em seguir esses caminhos? Vocês acham que é por aí, tem que meter a mão, tem que sair fazendo? Sofreram mais, sofreram menos? Como é que vocês veem essa caminhada? Essa caminhada ela foi, no nosso ponto de vista, meio meteórica, assim, porque a gente não esperava ela. A gente fez o Boa Noite Charles mais que nossos amigos na faculdade. E quando a gente fez o Chico, que foi o nosso primeiro filme que ganhou o prêmio mais longe, né, que foi premiado em Brasília, inclusive com direção, prêmio de direção, a gente não tinha a menor pretensão de mandar isso para um festival. A gente nunca tinha ido para um festival, né? Então, assim, a gente nunca teve esse objetivo. Mas como que a gente conseguiu criar essa carreira sem ter esse objetivo? Levando o trabalho muito a sério. E isso a gente sempre foi muito rigoroso no nosso trabalho, né? Todo mundo que sempre nos conheceu testemunhou isso, né? A gente é muito sério. E acho que esse é o caminho que eu indicaria, sabe? Levar a sério a necessidade de experimentar, levar a sério a necessidade de tentar e errar, e não tem problema em errar, sabe? Levar a sério a necessidade de você estudar os próprios erros. Geralmente, quase, o Eduardo, a gente tem, a gente já conversou assim, por horas e horas a fio sobre os nossos erros. A gente tem até como se fala, uma aula que a gente dá sobre os erros que a gente tem em curta nossa que não funcionou. Para a gente é muito importante estudar os erros. E o Chico, a gente tem a consciência clara de que todos os acertos que a gente cometeu no Chico foi devido aos erros que a gente cometeu no projeto anterior. E todos os acertos que a gente cometeu no Uma Memória foram graças ao erro que a gente cometeu no Chico. Então, esse rigor com o próprio trabalho, eu acho que foi o que acabou consolidando a nossa carreira, coisa que a gente nem esperava. E acho que é o que, se eu fosse indicar para alguém começando, eu também indicaria. E é o que eu costumo indicar. Sobretudo, reconhecer os próprios erros, ser autocrítico. Não adianta a gente ser roteirista de tapinha nas costas, né? Chega aquele amigo e pergunta, tá bom ou tá maravilhoso? Porque isso a gente ouve de qualquer esquina. E a sensação que dá é que todo mundo é muito genial. E ninguém é. Eu e o Eduardo nunca nos consideramos. A gente realmente acha que os nossos acertos, quando eles ocorrem, são fruto de muito suor ali, de ficar tentando encontrar ele. E passam outros vários. Eu e o Eduardo, a gente tem isso combinado, que a gente não pode fazer um trabalho sem a gente não parar, depois dele pronto, e encontrar os erros. Porque senão a gente vai ficar naquela suposta crença falsa de que o nosso trabalho ele é perfeito. E a gente não evolui, a gente não amadurece. E acho que o que eu e o Eduardo a gente conseguiu trilhar de positivo foi graças a essas ideias que a gente tinha, esse pé no chão que a gente sempre teve. E a seriedade em levar o trabalho. E entender isso como trabalho. Por mais que a gente fale que a gente vai brincar, por mais que a gente fale que a gente vai propor uma cena para curtir, a gente vai trabalhar e levar isso muito a sério. Senão a coisa não sai do papel. Eu acrescentaria isso somente algo que a gente sempre fala, né? E sempre que a gente fala, engraçado que rolam reações de sério para roteiristas iniciantes, né? Que você falou. A gente fala, cara, vai dirigir. É uma sugestão que a gente sempre dá para roteirista. É óbvio, a partir da nossa experiência, né? Que a gente também sempre dirigiu, mas a gente percebe como essa experiência enriquece. E mais do que dirigir. Vai dirigir, vai encenar, faz trabalho de ator, faz trabalho de atriz, não óbvio profissionalmente, mas se aventura para ver como é, vai captar som, vai editar vídeo, passa por tudo, tentando entender cada parte do processo em si, e depois fazendo o exercício de reflexão, de pensar como isso interfere no trabalho de escrita do roteiro, porque interfere. Por vezes, muita coisa que está anotada no texto, em roteiros, não contribuem para o processo de encenação dos atores. Ou, por vezes, não dão brechas para se contar aquela história de maneira mais sofisticada do ponto de vista sonoro, né? E, às vezes, alguns roteiristas falam, mas o meu trabalho é ser roteirista. O trabalho não é ser diretor. O diretor pega aquilo lá e dirige. É verdade. Mas você sabendo como você vai passar essa bola, né, melhor. A gente faz metáfora de futebol, porque a gente adora fazer metáfora de futebol. As pessoas fazem pouco no meio cinematográfico, mas a gente adora trazer. Tem um cara que dá o passe, né, que faz a assistência, o cara que faz o gol. Você pode dar a bola, o cara é um craque, ele vai pegar a bola e vai chutar. Ou você pode fazer o seu trabalho simplesmente melhor. Que cara, ele vai fazer o gol, tudo bem, mas eu vou dar um passe preciso, que ele vai fazer um golaço com aquele passe que eu vou dar. Então façamos isso. Por quê?
por mais que o que está escrito no roteiro não vá, óbvio, atrapalhar necessariamente, né, o trabalho de som ou de quem quer que seja da direção, com certeza pode potencializar. E quando a coisa é pensada em conjunto, né, e como o roteiro não é feito para acabar em si, ele é feito para acabar na tela, né, e acabar no público, quando a coisa é feita considerando que o processo é maior do que só o roteiro, só há ganho a ter, não há nenhuma perda. O passe tem que chegar redondo, né? Para Exatamente. usar aqui também, que eu quero brincar também de metáfora de futebol. Eu queria aproveitar agora que o trabalho de vocês aborda muito, né, a vida na periferia, a vida em comunidade, né? E eu queria aproveitar esse fato para saber o que vocês pensam, como é que vocês enxergam que a periferia está sendo tratada ou vem sendo tratada, né, pelo nosso audiovisual. Como que vocês acham que é esse retrato que é feito? Vocês acham tem alguns clichês, por exemplo, que incomodam vocês? Vocês acham que falta explorar alguma faceta, eh assim, nas séries, nos cinemas? Acho que existe, assim, uma certa armadilha do mercado de explorar um certo tipo de história nesse universo. Eu queria que vocês fizessem, assim, um comentário, assim, sobre essa representação, que é feita pelo nosso audiovisual. Eduardo, a gente pode se complementar porque esse assunto é muito bom. O que me parece é o seguinte: eu acho que o audiovisual ele retrata a vida na periferia de forma bastante plural, muito plural, maravilha. O problema é que nem todas essas obras cinematográficas chegam no público, e aí mora o perigo. Né? Aí a questão é, então tá, se o que chega no público retrata ou não? Não, eu acho que o que chega no público, o grande público, não retrata essa pluralidade. Existem clichês no cinema? Existem clichês. Isso é um problema? Não. Só quando ele é repetido a exaustão no que chega ao público. E eu acho que costuma ser dessa forma. Que a violência, por exemplo, que são, enfim, filmes de favela, vai ser troca de tiro o tempo todo, né? Por exemplo, no Eu, Minha Mãe, o Asa, que a gente foi fazer, eu e o Eduardo tinha gravado uma sequência que era na viela. O personagem andando e a câmera acompanhando ele atrás. A gente olhou e falou, não. Na versão final, a gente falou, acho que nós caímos numa armadilha. Foi a palavra que você usou. Porque é uma câmera que sempre é um tesão que existe no grande cinema, né? no cinemão que chega no público, de caminhar nas vielas de favela com uma câmera que sobrevoa assim, né? Não. Vai virando à esquerda, vai virando à direita, vai desvendando aquele território. A gente falou, cara, a gente já viu isso demais, não vamos repetir. E vamos deixar a maioria das nossas cenas dentro de casa, salas, cozinhas. Isso eu reparei que vocês pegam um campo de futebol, por exemplo, né, como ali um ponto de vista, né? Exato, exatamente. Que é a nossa única cena externa que a gente tem, que é naquele campo. Justamente para ele, cara, vamos mostrar um drama interno, de dentro de casa. Né? Então, nesse sentido, eu acho que existe uma visão pouco plural e, portanto, acaba virando um retrato reducionista do que a vida na periferia. Mas eu acho também que não é um problema a gente mostrar o tiroteio, não. Eu acho que vai ter muita gente que vai falar, não é para mostrar o tiroteio, acho que é para mostrar tudo. Né? Pô, não vamos mostrar o negro morrendo, ou não vamos mostrar o negro bandido, só vamos mostrar o negro estudante. Eu acho que tudo isso existe, e tudo isso a gente tem que ver, tudo isso tem que ser feito. Mas acho que não adianta que só chegue no grande público um tipo de obra. Então as pessoas que fazem a obra para o grande público é que tem que ter essa responsabilidade. Eu acho que, só para fazer um comentário, eu acho que existe um certo fetiche, né, do mercado, né? Com série de policial na favela. Eu não sei se é uma. Eu francamente não sei se é um fetiche do público ou do canal. Eu não sei dizer, não sei se vocês sabem dizer também, mas eu acho que existe um fetiche muito forte no nosso mercado, né? Abordando esse aspecto que é do cinema comercial e do fetiche, de fato, aí vale até remontar lá para trás, né? O cinema no Brasil, né? Quem sempre produziu, de forma geral, né? E falando do mercado, né? Quem produziu para o mercado e quem assiste o cinemão é a elite brasileira, né? As classes A e B, historicamente, sempre quem produziram o cinema e sempre quem foram à sala de cinema também assistir, né? Existe às vezes a crença de que classe B, classe C são as que enchem o cinema, apesar de serem majoritárias,
são as classes mais ricas, quem mais vão ao cinema com constância, né? E no meio do século passado havia esse interesse, né? Que faz parte das elites, falar, vamos descobrir o Brasil. Qual Brasil? O Brasil que a gente não vê. O Brasil que a gente não vê da praia de Copacabana, né? Então vamos lá para o sertão. Então foi descobrir o brasileiro no sertão. O tempo passou, chegou ali nos anos 90 e migrou-se, né? Vamos agora descobrir o brasileiro em outro lugar, em outra periferia. Não a periferia desse país inteiro, mas as periferias urbanas. Vamos para a favela, né? E aí passou-se a buscar ali um intuito de conhecer esse Brasil, que é o Brasil verdadeiro que a gente não conhece. Mas tudo sempre é fetichizado, né? Porque é sempre um olhar do outro, né? Para o outro de forma geral, né? Óbvio que aqui já, enfim, a partir dos anos 90, anos 2000, aí tem Cidade de Deus, tem esses filmes de tiro, porrada e bomba em favela, para a gente ver comendo pipoca. E aí, óbvio, já tem uma classe média baixa ali, classe C brasileira, que já consegue ir muito mais ao cinema do que não via antes. E se vai fazendo o quê? Se vai formando o público, né? Então as pessoas passam a ter expectativa de ver aquilo ali, porque é muito legal, é filme de ação, e se passa a ter expectativa de quando você olha numa televisão um bando de barraco, de tijolo, com uma vala do lado, seja no jornalismo, ou seja no audiovisual de ficção, ou no documentário que seja, você está falando de violência, né? Então há um fetiche de quem produz e acho que acabou formando o público. Eu acho mesmo. A gente descia o morro, né, falando do filme Tropa de Elite, Tropa de Elite, Osso Duro, de Rua, achando barato, né, colocar as pessoas no saco. Até um dia que o Bop subiu fazendo uma bagunça, a gente olhou e falou, peraí, por que eu tô cantando as músicas desse cara? Eles só bagunçam o nosso morro. Por que eu acho eles legais? Aí você vai começando a complexificar. Mas, para além desse fetiche de mercado e das armadilhas que a gente acaba caindo, acho que vale também trazer a armadilha, para além dessa, que é a armadilha do contradiscurso, né? Quando a gente faz o Chico, por exemplo, o filme Chico está num lugar que, dentro desse contradiscurso, é um lugar muito comum, né? É um lugar que tem, apesar de, enfim, um menino jovem ali, né, o Chico quer ter algumas complexidades ali e tal, mas de forma geral são personagens mais positivados do que complexos, né? São realidades, quando a gente aborda a realidade, né? A gente aborda a realidade em algum grau colocando a perversidade, né, do outro, no caso, ou do Estado, né? Enfim, no caso do Chico, no Estado, e a gente, nós, acaba num lugar relativo, em algum grau maniqueísta, um pouco mais santificado, né? O contradiscurso cai muito nesse lugar, e acho que é uma armadilha que se tem hoje. A gente acha que precisa também conseguir construir filmes de mais baixo orçamento e tal, que se colocam num lugar de filme militante, filme político, que quer fazer um contradiscurso. A gente também tem a capacidade e a habilidade de abordar a complexidade que é a realidade brasileira, que é muito complexa e não cabe em caixinhas maniqueístas. A gente às vezes também cai nesse lugar. A gente teve há pouco tempo conversando com o Michel Carvalho, que inclusive falou muito bem de vocês e não é parente de vocês. A gente trabalha com ele. Pois é. E uma coisa que a gente estava conversando com ele até deu uma palestra aqui para os nossos apoiadores, sobre as representatividades nas histórias e histórias com outros pontos de vista. Então ele falava com a gente, por exemplo, sobre uma aula que ele estava dando e aí estavam falando sobre diversos projetos e uma aluna trans conversou com ele, poxa, eu não me vejo em nenhum desses projetos, são todos muito sobre sofrimento, sair do armário, existem outras camadas da minha vida que eu não vejo aí representados em nenhum desses projetos. E aí eu queria perguntar para vocês que vêm desse lugar, trabalham bastante nesse lugar de periferia, como é que vocês estão vendo hoje em dia as histórias e o futuro das histórias, porque vocês hoje em dia estão na Globo, imagino que diversas pessoas chegam até vocês com projetos ou convites, etc. Como é que vocês têm visto essa pluralidade indo às telas?
Vocês acham que a gente está num movimento bom? Vocês acham que ainda tem muito a percorrer? Vocês procuram essas outras visões em novos projetos? Como é que vocês veem hoje em dia esse lado particular de vocês mesmo? Eu acho que sim, acho que a gente tem muito a percorrer. Eu acho que a gente consegue ver, eu pessoalmente, enquanto roteirista, eu vejo atrás das câmeras, né, no debate que eu tenho com as pessoas, nos impulsos que a gente tem, às vezes, para abrir uma cena, ou para contar uma história, ou no que eu ouço de pessoas relatando, eu vejo essa transformação mais como algo que ainda virá do que algo que está na tela. É como se fosse um filme que está sendo escrito e que não foi exibido ainda. É claro que a gente tem alguns casos, né? A gente vai ter de histórias bacanas, de sentido, de representatividade e tal, mas eu acho que a gente precisa de muito mais. E eu digo isso porque eu realmente não acredito muito, assim, de que a gente precisa de uma história bem contada. Eu acho que a gente precisa, assim, ser capaz de olhar e ver uma gama de histórias bem contadas, sabe? Inclusive, histórias mal contadas, sabe? Mas tentativas. E isso a gente está muito longe de conseguir. E eu realmente acredito que a gente precisa de um mosaico. Só nesse momento que a gente vai ter de forma bem representada, por exemplo, o negro, o periférico ou qualquer outro grupo. Porque essas pessoas, como elas são plurais, né, as periferias elas são plurais, é impossível que 1, 2 ou 3 obras ou 5 obras sejam suficientes para criar a pluralidade que não foi vista ao longo de 5 décadas na TV ou no cinema. Então, naturalmente, no início desse movimento, a gente não vai ficar ainda satisfeito em olhar para a tela e falar que legal, mas provavelmente só no meio dele. Mas sim, eu acredito que isso está vindo. E acredito também que existe uma vontade do mercado hoje, por diversas razões, que essa representatividade seja vista nas telas. Então, eu acho que o cheiro é bom, acho que a promessa é boa. Eu estaria, portanto, otimista. Complementando com o que o Marcos falou, só colocaria que sobre essa vontade do mercado existe, e ele falou, né, é isso, está na tela. Sinto que por detrás da tela é algo que precisa ainda ser levado mais a sério, né? Porque hoje se fala muito sobre por detrás da tela. Hoje as pessoas, quando veem uma história, se perguntam muito quem está contando, quem foi que escreveu, né? Então sinto que quando rolam grandes movimentos do mercado de também buscar essa pluralidade por detrás da tela, ela não sempre, tá? Mas por muitas vezes busca a própria divulgação disso, porque sabe que hoje o frente da tela sabe que o bastidor foi descortinado, é isso. Então não adianta só colocar o Bando de Preto, que lindo, olha, lá no interior, né, da Paraíba, um personagem trans também, e se você olhar por detrás, falar, tá, um bando de homem branco do eixo Zona Sul, do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. E sabe que as pessoas olham por detrás e comentam sobre isso. Então, acho que esse movimento por detrás tem que ser mais firme, porque ele é muito importante, porque, como você está falando, né, sobre contar a história, como as pessoas que contam são importantes na composição da história em si. Não tem como contar, seja lá qual história for, se não tiver uma pluralidade de ideias por detrás. Isso sobre o mercado em si. Sobre as pessoas, isso. São debates que estão surgindo muito grandes no Brasil. Cada vez mais as pessoas de baixa renda têm acesso a redes sociais, né? E acesso a, entre aspas, informação, acesso aos debates que estão aí, e debates, por vezes, muito raso, né? Então, por exemplo, é isso, a pessoa liga a TV e vê um personagem negro, surge uma demanda da pessoa de ver o negro ali. Mas, como o Marcos falou, né, a existência negra no Brasil ela é muito diversa, ela é tão diversa quanto a extensão do território nacional, né? Mas as pessoas vão cobrar de uma personagem trans e falar, ela tem que representar a transexualidade em toda sua existência, mas não tem como colocar, né, coisas tão complexas em um único personagem, né, em um único drama. Mas é isso, quando você olha, né, a paleta de histórias que o mercado tem a oferecer e se vê que ainda uma paleta branca, uma paleta hétero, uma paleta cis, acaba que vai ser em algum grau natural que a pessoa veja o único preto ali com uma história e queira ver, né, toda a existência negra fluindo por ali, né?
mas não rola. Então, acho que o único caminho é, de fato, que tenha uma diversidade maior do que já tem na frente da tela, mas também atrás. Pessoal, a gente tem um bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Então vocês podem, fique à vontade, tá? Para responder separado ou como vocês são bons Tem tanta sintonia aí que eu tô na dúvida como é que vai ser. Mas aí você fica a critério de vocês, tá bom? Ok. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que vocês já escreveram? Pode ter sido produzido, pode ainda não ter sido produzido, pode ter sido um curto, um médio, um longa, um episódio de uma série, vale tudo. Que a gente escreveu foi Eu, Minha Mãe e Wallace. Você perguntou quem escreveu, né? Ou quem leu? Exato. Que vocês escreveram, sim. Ah, tá. Concordo. Já pensou que você leu? Não, o que eu mais gosto que eu li, mas quem escreveu Eu, Minha Mãe e Wallace. E você, Eduardo? Concordo. Acho que eu concordo. Assim, sem hesitar. Direto. Sem hesitar. É difícil, porque são qualidades diferentes, mas vamos lá. Eu e Minha Mãe e Wallace. Acho mais maduro. Beleza. E qual foi o pior roteiro que vocês já escreveram? Vale tudo também. Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, qualquer formato. Boa Noite, Charles. Pior. O roteiro original. Boa Noite, Charles. Sem dúvida. Bom que estamos na mesma página. Caraca, é muito Todos na mesma... Pô, tá achando engraçadão, cara. E admiro Exato. pra caramba também. Agora vamos ver nessa pergunta. O que vocês assistiram? Pode ser nacional, estrangeiro, longa, série, curta, novela, tanto faz. Que assim que terminou, vocês pensaram, putz, eu queria ter escrito isso. Olha, acho que... Vou falar primeiro que me veio aqui. This Is Us foi o primeiro que me veio. This Is Us. Olha que surpresa. Eu também. Olha que surpresa. Legal, me veio outra coisa. Me veio Ilha, da Glenda Nicásio. Pois é. O roteiro de This Is Us, o que eu gostaria mais de ter dirigido, né? De ter executado, né? O da Ilha, por exemplo, seria um baita concorrente, né? Mas de roteiro eu iria no This Is Us. E bom, super respondido, hein? Olha, surpresa aí. E para terminar, qual é o melhor, qual é o roteiro que vocês escreveram, ou um projeto que vocês têm ali na gaveta, que vocês sonham em vê-lo realizado algum dia, vocês estão lutando para realizá-lo de alguma forma? Claro, né? Fiquem à vontade para responder o quanto que vocês quiserem, vocês podem ser mais vagos, em poucas palavras, mas existe algum projeto que ele está no topo da lista de vocês? Olha, tem sim. E sendo vago, mas respondendo, que é uma espécie de continuação, né, de desenvolvimento em longa-metragem do universo ou de algumas premissas do nosso curta-metragem Chico, né? Não tem, os personagens não são os mesmos, nem nada, mas a gente olhou e falou, tá, vamos além. A gente teve um choque de muita coisa que a gente escreveu no Chico, ou veio acontecer, ou quase veio acontecer, né? Porque o futuro parece sempre ser pior do que o passado. Mas a gente está se perguntando, e aí, como seria o Brasil em 2050? Exatamente. E a minha resposta também seria essa. Mas só para pluralizar, eu também estou desenvolvendo uma história em quadrinho por diversão, mas que seria legal um dia também vê-la virar uma obra. Opa, pode falar um pouquinho sobre a história ou não? Cara, pode. Na verdade, está um principiante, não. Já escrevi bastante sobre ela, mas enfim, se passa também num futuro totalmente distópico e fala, enfim, sobre uma revolução num mundo muito louco, assim, num mundo muito diferente, assim. E é um super-herói, E na história em quadrinhos você também tá pegando tudo? Tá ilustrando, escrevendo? Como é que tá? Não, é só sinopse. É só uma diversão mesmo, é só uma brincadeira. Pô, eu sou fã de história em quadrinhos, assim. E eu compro muitos quadrinhos e muitos livros. Todo mês eu compro quadrinho, eu adoro. Vou aproveitar e acrescentar uma coisa nessa resposta, dessa pergunta que vocês fizeram. Até para a gente fazer, já que a gente está falando de roteiro, né?
fazer uma brincadeira que a gente começou falando de uma questão, vai estar presente também no final, né? O nosso arquinho aqui vai estar fechado com uma transformação, que é a seguinte. A gente começou falando das nossas intuições lá no início do podcast de sessão da tarde, né? Como aquilo na nossa infância, na nossa adolescência, estava construindo nossas referências. E a gente passou por um bando de outras referências, nos aventuramos em outras linguagens, mas olhando para frente, um desejo muito grande que eu e o Marcos temos é de se entregar, entendeu? Se entregar o nosso peito àquelas nossas intuições adolescentes com referência de sessão da tarde, de bobeira, para fazer um longa-metragem na favela, com uma linha de comédia, com uma linha cômica, mas muito irreverente, que cheira a favela, né? Que cheira a periferia do Brasil, com todas as suas pluralidades, para a gente poder se entregar, de alguma forma, a quem nós somos e, no fundo, ao espaço que nos fundou, enquanto pessoas, enquanto olhar de mundo, enquanto aquilo que nos guia também artisticamente, que sempre está lá, guardado no seu devido canto. É impossível abandonar nosso DNA, mas que a gente gostaria de poder, em dado momento, pegar e deixar extravasar, para a gente poder sentar também depois para assistir com a galera com o olhar de um adolescente, com o olhar de quem não teve sua jornada no cinema formada de maneira tão complexa, por tantos cinemas diversos, mas se entregar para ver, comendo uma pipoquinha, comendo uma pizzazinha e um guaranazinho como um adolescente. Pô, demais. Nossa, porra, demais. Belo encerramento, cara. Belo encerramento. Pô, então, tomara que depois de uns anos que já tenha saído, que a gente já tenha assistido esse filme, esteja eternizado aqui no podcast para as pessoas irem lá no YouTube, ver aquele primeiro pitch, ver o segundo pitch e ver o conjunto da obra. Primeiro tratamento lançou primeiro. Pessoal, porra, muito obrigado, hein, pela conversa. Adorei. Pô, a gente agradece. Valeu. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro? Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast@gmail.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no Apoia-se? Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se/Primeiro Tratamento e se tornar um apoiador. Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.